Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso Divancast. Se inscreva agora em nosso canal, curta esse vídeo e compartilhe nas suas redes sociais, com sua família, com seus amigos, com pessoas que são importantes para você. O que é o psicólogo? Eu acho que as pessoas que estão assistindo, se quiserem também trazer, porque tem vários, né? Deixa eu até aproveitar, Adriana. Deixa aí nos comentários o que você já ouviu, o que você já pensou sobre psicoterapia, né? Em algum momento você já pensou em fazer psicoterapia? O que passou pela cabeça? Ah, não vou fazer porque... Por quê? Coloca os nossos comentários pra gente saber. Eu vou fazer porque a psicóloga vai me ajudar nisso. Perfeito. Então eu fiz um levantamento aqui de alguns que eu acho que é interessante, né? Psicólogo cuida de louco ou cuida de pessoas que são fracas? Pois é. É um equívoco muito grande, porque você já começa estigmatizando a pessoa. Uhum. Você já começa colocando um rótulo naquelas pessoas e já entende e não compreende o que é o trabalho do psicólogo, né? A gente vai aos pouquinhos trabalhando essa questão da escuta e do acolhimento, entendendo por que a gente não fala isso, por que o nosso público não é só as pessoas que têm os transtornos mentais, porque tem, elas vêm para a clínica, mas não são nem as únicas, nem a maioria. Uma outra coisa que eu achei legal é psicólogo fica mudo. Fazer terapia é você falar e o psicólogo fica mudo. Ele fala 2, 3 falas, então você gasta um dinheiro para falar e o psicólogo não te responder. Isso não é verdade. A gente vai trazer isso aí depois. Uma outra frase que eu acho que é bem comum é assim: eu não faço terapia porque o psicólogo vai comandar a minha vida. Ele vai dizer tudo aquilo que eu tenho que fazer, tudo aquilo que eu tenho que pensar, e eu não quero ser controlado. Eu acho que é uma coisa que aparece bastante ainda e as pessoas não têm a compreensão do que é esse processo de psicoterapia. Uma fala comum que eu pego, inclusive, dos meus pacientes que a gente tem que trabalhar, o psicólogo é meu amigo. Ele é aquela pessoa que, eu acho que é bem essa confusão do que é o acolhimento, que a gente vai explicar lá na frente, com uma amizade. São coisas distintas. O trabalho do psicólogo não é o trabalho que a gente faz, que a gente está ali conversando com um amigo. Não é um amigo. Muito pelo contrário, né? Até se fosse amigo, provavelmente a gente não conseguiria trabalhar e trazer as coisas do jeito que a gente traz. Não consegue. Né? Eu acho que mistura as emoções, já tem alguns preconceitos, né, que acaba dificultando. E assim, né, uma relação de amizade é uma relação de troca, onde você vai me contar alguma coisa e eu vou expressar para você como eu me sinto, como eu penso. Tem o acolhimento? Claro que tem, mas é muito diferente do acolhimento na clínica. Na clínica. A gente vai falar um pouquinho sobre ele, mas assim, a troca, quando você tem uma amizade, ela é mútua. Você entrega, eu entrego. Eu vou trazer os meus sentimentos, você vai trazer os seus. E a gente vai dialogar sobre eles, a gente vai conversar. Né? A clínica não funciona dessa forma. Não que a gente não sinta, mas a gente vai trabalhar de uma outra forma. Mas que legal, você está conseguindo trazer as principais distorções, as principais crenças, né, que as pessoas têm em relação à psicoterapia. E a gente parte sempre dessa ideia de que todo mundo sabe o que é. Porque até pelo momento que a gente vive, a associação é muito direta. Eu estou sofrendo, então eu preciso de um psicólogo. Eu não estou dando conta, então eu preciso de um psicólogo. Mas como essas questões, elas ainda estão muito enraizadas, né, numa ideia equivocada do trabalho. Bem equivocada. Eu acho que talvez a maior seja essa. Todo mundo, eu sou psicólogo, todo mundo é um pouco psicólogo. Todo mundo, eu sou psicóloga das minhas amigas. É uma coisa que a gente escuta muito e que a gente precisa trabalhar porque o processo é distinto. Sim. Né? Ou a gente ouve de pessoas que eu tenho o hábito de escutar as pessoas, então eu sou um psicólogo. Eu acho que é um entendimento curto do que é o trabalho clínico, do que é o trabalho do psicólogo. Não é à toa que começa a fazer o curso de psicologia um monte de gente e poucos conseguem concluir, né? Porque, na verdade, a maioria das pessoas que começam a fazer curso de psicologia estão precisando fazer psicoterapia e não formação de psicologia, né? Que é isso também, né? Eu vou procurar a psicologia para me entender melhor. Para me entender.
É uma fala bem comum dos estudantes, né? E aí, ao longo do percurso, ele descobre, opa, eu não vou falar de mim. Não é aqui que eu vou descobrir as minhas coisas. Né? E aí, eu acho que se as faculdades de psicologia, hoje em dia, elas fazem um encaminhamento. Eu tive colegas durante a faculdade que tiveram problemas emocionais graves e achei, assim, um acolhimento muito legal dos professores, no sentido de dizer, olha, você precisa da psicoterapia, né? E não de fazer psicologia. E uma outra coisa que eu acredito que deve estar na sua relação, mas essa diferenciação que as pessoas não fazem sobre o que é psicoterapia e o que é terapia. Perfeito. Até porque a psicoterapia é o trabalho do psicólogo. Terapia é tratamento. É tratamento. Né? Você tem fonoterapia, você tem fisioterapia. Né? Eu acho que essa é uma boa diferenciação que é muito comum, né? As pessoas falarem, eu faço terapia, tá, o que você faz? Qual terapia, né? Né? Porque qualquer tipo de tratamento é terapia. É verdade. Né? E psicoterapia é o da psico, né? Da psicologia. Eu acho que uma outra coisa que também está muito forte ainda com relação ao trabalho do psicólogo é essa ideia de que a gente adivinha as coisas, de que a gente vai analisar todo mundo, né? Eu acho que entender o trabalho do psicólogo é entender que é verdade, a gente tem esse trabalho de análise que fica restrito ao consultório. A gente não leva isso para a vida e para as outras relações. Acho que até muito pelo contrário, né? Não sei você, aí a gente vai abrir um pouquinho da gente aqui, né? Mas eu até me desligo muito fora, porque senão não perde a graça, senão nem dá para conviver, né? E a gente consegue ter cenários, né? Então, assim, o cenário lá da psicologia é até interessante. Às vezes alguém me liga do pessoal e eu estou no consultório, minha voz muda. E aí as pessoas falam assim, tá tudo bem? Você tá muito séria. É porque eu tô aqui no set de psicóloga, né? Você tá no seu ambiente de trabalho e exige esse posicionamento, é verdade. É que é a mesma coisa também quando a gente escuta, né? Toda psicóloga vai ser psicóloga do filho. Não vai. Ela vai ser mãe. Ela vai ser mãe e vai precisar, se tiver necessidade, de um outro profissional para poder ajudá-la, né? Perfeito, né? E vai tratar a filha e vai ter problema, e vai ter dificuldade. E aquilo que ela aprendeu lá na psicologia do desenvolvimento, ela vai fazer tudo o contrário, porque ela não dá conta, porque não é, né? Não cabe. Eu acho que esse espaço da psicologia e da análise na psicologia, ela não cabe em outro ambiente que não seja o consultório. Sim. Né? Eu acho que, claro, a gente desenvolve uma visão, claro que tem talvez outras compreensões, mas a gente não faz análise. E é muito interessante, né? Porque às vezes as pessoas idealizam, né? Tem a idealização desse profissional, né? Então, não pode ficar nervoso, não pode... Psicólogo é calmo, é tranquilo, né? Não é gente, né? Isso acontece com várias áreas, né? Mas o psicólogo é muito interessante. Ou de também não perceber o limite, né? Assim, de achar que psicólogo tem que estar sendo psicólogo o tempo todo, né? Eu acho que é uma demarcação importante, né? Quer dizer, para o paciente também entender que o espaço dele é aquele espaço, é o espaço da terapia, com horário marcado, onde a gente vai fazer, nós vamos falar, essa escuta, esse acolhimento, mas que precisa entender que, inclusive isso, né, que psicólogo tem a própria vida, que psicólogo dorme, come, se relaciona, tem problema, vai ao banheiro, né, vai ao banheiro, precisa de terapia também, vai procurar o psicólogo quando ele precisa. Sabe que falando isso é muito engraçado, a maioria de pacientes que fazem perguntas é muito interessante. Psicólogo também faz psicoterapia, né? Quer dizer, geralmente eles não falam psicoterapia, né? Psicólogo também faz terapia. Precisa de psicólogo? Precisa de psicólogo. Sim, precisamos. Né? Por conta disso, nós somos humanos, seres humanos que precisam também do suporte, do apoio, da troca, né? E deste espaço, que é um espaço que é tão importante, que é pra gente falar da gente. E como não tem nada a ver, né? Nem com loucura, nem com fragilidade, muito pelo contrário. Eu acredito que para fazer psicoterapia, aliás, para fazer esse processo de olhar para dentro, né, de si e se encontrar, né, precisa de muita coragem. Precisa. Eu acho que é o exato oposto. Exatamente. Eu digo que todo mundo que entra nas questões emocionais, ele não é fraco.
Ele é forte. Pelo contrário, muito pelo contrário. Né? Porque é aquela pessoa que está disposta a mexer com aquilo que é mais profundo. Sim. E que se busca um espaço de psicoterapia, é porque está sofrendo. É porque está sofrendo. Né? E não aguenta mais esse sofrimento. Sim, e precisa sim. entender, e precisa resolver, e precisa buscar o caminho para sair dessa situação, que é uma situação que não é agradável. Ninguém gosta de estar num estado de sofrimento. Você falando aí dessas coisas que você levantou, que você falou do adivinho, né? O psicólogo como adivinho. Mas também tem como salvador, né? Tem assim, eu vou começar a fazer psicoterapia, um mês, ou uma sessão, né? Acho que vai resolver todas as questões. E, na verdade, é só o início. Normalmente eles perguntam, né? Quanto tempo eu preciso fazer? É uma pergunta comum. Quanto tempo? É uma pergunta que não tem resposta. Salvo se você faz uma psicoterapia breve, que é específica, que pra você tem um né? número de sessões que você vai trabalhar um aspecto. Você não vai trabalhar, você não vai abranger outras questões. Você pode até fazer o levantamento e dizer, olha, depois você encaminha se você desejar para uma coisa individual para você trabalhar outros aspectos. Legal você falar isso porque assim, essa é uma das grandes diferenças entre as abordagens terapêuticas, né? Porque na psicologia clássica, na psicanálise e outras abordagens, sempre que você puxa um ponto, você só puxou a pontinha do fio, né, de novelo, e vão aparecendo outras estruturas, vai tendo aprofundamento, e é por isso que tem essa demanda, né? E é por isso que muitas vezes, assim, você vai trabalhar talvez aquele aspecto que você levantou numa psicoterapia breve, mas vão surgir muitas outras pontas, muitas outras questões que você vai fazer uma escolha. Sim. Ou você aprofunda e trabalha, ou você vai ficar com aquilo lá e abriu o canal, né? E abriu aquele sentimento e aquelas coisas que você vivenciou que talvez você em algum momento precise compreender. E sem contar que é muito comum, não é assim, a queixa não ser a queixa. Né? Chega com uma queixa inicial, falando sobre um assunto. Perfeito. E à medida que você vai trabalhando, à medida que você vai conhecendo o paciente, você vai identificando que aquilo lá era só a pontinha do iceberg, que a história, a procura, a busca é outra, né? A necessidade é outra. A queixa, na verdade, é aquilo que está muito imediato para a pessoa, acessível e consciente. Eu acho que depois você tem essa possibilidade de aprofundar, de entender por quais caminhos vão e que a pessoa não identifica. Né? A psicanálise trabalha com a ideia de inconsciente, outras linhas trabalham de outras formas. Na psicanálise é isso, é o acesso a conteúdos que estão inconscientes, quer dizer, que você não consegue acessar de forma consciente.